o Brasil ele tem uma posição, de certa forma, privilegiada, né? Não é um país que está mais ligado a um lado ou outro, tem como seus dois principais parceiros comerciais os Estados Unidos e a China, né? Então, o Brasil é um país para o qual é interessante realmente manter uma posição de neutralidade nesse tipo de conflito. Tem sido uma postura histórica, né, do Itamaraty, inclusive, e a gente viu. O problema é que a gente viu assim, a postura de neutralidade do Brasil em si, ela pode ser muito positiva para nós economicamente, mas os nossos presidentes, eles dão umas bolas fora, né? A gente tem que admitir isso. Tanto o ex-presidente Jair Bolsonaro quanto o atual presidente Lula andaram falando e fazendo bobagens ou tendo posturas um pouco questionáveis aí diante da guerra da Ucrânia, né? O Bolsonaro ele foi muito criticado no passado por ter visitado a Rússia né, para negociar aquela questão dos fertilizantes pouco antes da eclosão do conflito, né, quando as tensões entre Rússia e Ucrânia já estavam escalando, e ele sempre teve uma postura aí meio de admiração do presidente Vladimir Putin, e o presidente Lula, enfim, durante a campanha presidencial, falou aí que a culpa da guerra era dos dois lados, enfim, quando claramente um país foi invadido por outro, então realmente acho que esse tipo de declaração não cabe muito. A gente também tem uma postura histórica do PT de se alinhar um pouco mais à Rússia, né? Enfim, e isso depõe um pouco contra o presidente. Então, essas questões são um pouco complicadas, mas agora, tanto diplomaticamente quanto o próprio Lula tem adotado aí uma postura mais de falar no sentido de caminhar em direção à paz, de negociar proposta de paz, o que é uma posição neutra e um pouco menos complicada para nós, né? O Brasil não quer se comprometer com nada, mas também não quer se complicar, né, para não acabar sofrendo nenhuma sanção. Inclusive, no final de janeiro, né, o Brasil deixou de atender um pedido da Alemanha para enviar munição que poderia vir a ser usada pela Ucrânia na guerra, justamente para preservar a sua posição de neutralidade, e acabou também sendo uma postura criticada por alguns, né? Enfim, mas agora o Brasil tem falado nesse sentido, né, de paz. A gente viu aí recentemente o Brasil contribuir para uma resolução da ONU que fala justamente sobre cessar-fogo, cessar das hostilidades dos dois lados e retirada das tropas da Rússia e da Ucrânia. E o Brasil votou a favor dessa resolução da ONU, enquanto outros países emergentes, né, inclusive outros BRICS, como a Índia e a China, se abstiveram, né? E o Brasil votou a favor dessa resolução que fala sobre paz e retirada das tropas russas da Ucrânia. Então, a gente está indo nessa direção de neutralidade, mas de paz, enfim, de cessar do conflito, e da Rússia também dar um passo atrás, né? Então, um pouco nesse sentido. Agora, em relação à economia, né, o Brasil pode ser um beneficiado por essas consequências que eu mencionei da guerra, né? Desglobalização, aumento de gastos militares e tudo mais, porque o Brasil, justamente por ter essa posição mais neutra, por não estar diretamente envolvido no conflito, por não estar tão ligado assim a um lado ou ao outro, né? A gente vê, por exemplo, a Índia e a China pendendo muito mais para o lado da Rússia. O Brasil não. O Brasil está numa posição um pouco mais ao centro, globalmente, nesse sentido, o que torna o Brasil um bom destino, por exemplo, para investimentos de países que não queiram se envolver com o inimigo, vamos dizer assim, né? Esses investimentos migrarem para o Brasil. O Brasil é um país pacífico, relativamente estável politicamente, não muito envolvido nem com o Ocidente, né, o lado que a gente chama de Ocidente, nem com esse lado mais autoritário de China e Rússia, né, meio equidistante dos dois, pode ser um destino para investimentos e, né, fornecer até
uma alternativa de mão de obra mais barata para países desenvolvidos, uma alternativa a, por exemplo, uma China que está mais ligada à Rússia. Então, a gente está numa posição aí privilegiada. Se a gente vai saber aproveitar essa nossa posição, é outra história. Mas podemos aí nos destacar nesse novo cenário internacional em que os países, as grandes nações vão estar aí evitando os seus inimigos, vamos dizer assim.